Acordei às 5 da manhã, arrumei minhas coisas e fui trabalhar na pizzaria do seu João, onde eu fazia entrega já tinha uns 2 anos. Todo dia era a mesma coisa. Chegava, ajudava a organizar as coisas e depois ficava esperando os pedidos. O movimento estava bom naquela noite e graças a Deus eu já tinha feito várias entregas. Tinha até ganho umas gorjetas boas. Mas aí, quando já estava quase na hora de ir embora, aconteceu uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Era quase 11 da noite. Eu estava sentado no banquinho da pizzaria contando o dinheiro das entregas e pensando que só faltava mais meia hora para o meu horário acabar. Foi quando o telefone tocou. A dona Maria, que é a esposa do seu João, atendeu. E foi aí que tudo começou a ficar esquisito. Enquanto ela anotava o pedido, percebi que ela estava fazendo uma cara meio estranha, como se tivesse algo errado. O pedido era para um prédio antigo, desses que tem muito no centro da cidade. Sabe aqueles prédios que parecem que pararam no tempo? Então, era um desses. A dona Maria me chamou num canto e falou baixinho que a voz do homem que ligou era muito estranha. Parecia que vinha de longe, como se tivesse eco. Ela até fez o sinal da cruz antes de me dar o endereço. Confesso que nessa hora já fiquei meio cabreiro, porque a dona Maria é dessas pessoas que conhecem todo mundo do bairro e nunca tinha ouvido falar desse cliente. Mas como eu precisava do emprego e já estava acostumado a fazer entrega em todo tipo de lugar, peguei a moto e fui. No caminho, comecei a sentir aquele frio na barriga. Vocês sabem como é, né? Aquela sensação de que tem algo errado, mas a gente não sabe explicar o quê. O tempo também não estava ajudando. Tinha uma garoa fina caindo, daquelas bem geladas, e uma neblina que fazia os postes de luz parecerem que estavam com uma aura em volta. Até os ônibus e carros que passavam por mim pareciam diferentes naquela noite. Quando cheguei no endereço, vi que era um prédio bem velho, desses que devem ter mais de 50 anos. A fachada era toda escura, cheia daqueles detalhes antigos que hoje em dia não fazem mais, e tinha umas estátuas de anjo nas laterais que, na luz fraca da rua, pareciam que estavam olhando para a gente. Na portaria, tinha um senhor de idade, que devia ter uns 70 anos pelo menos. Ele estava usando um uniforme de porteiro bem passado, mas daqueles bem antigos, sabe? Desses que a gente só vê em filme preto e branco. Ele me recebeu com educação, mas também percebi que estava meio desconfiado com a minha presença ali àquela hora. Aí então, do nada, apareceu um outro senhor, mais velho ainda, usando um terno escuro todo alinhado. Foi ele quem tinha feito o pedido. O mais estranho é que mesmo sendo quase meia-noite, ele parecia que tinha acabado de se arrumar para sair, com o cabelo todo penteado para trás e tudo. Ele veio andando devagar até mim, e note que não fez barulho nenhum, nem os sapatos dele faziam som no chão. O senhor do terno me entregou uma caixa de papelão, dessas comum mesmo, mas que pesava um pouco. Ele falou com aquela mesma voz estranha que a dona Maria tinha comentado, parecia que vinha de longe. Moço, faça a bondade de levar essa caixa até o apartamento 507 para mim. As escadas já não são mais para minha idade. E me deu o dinheiro da pizza certinho, até com uma nota extra de gorjeta. Na hora, achei esquisito ele não ter falado nada sobre a pizza que eu estava levando. E mais esquisito ainda foi que o porteiro, quando viu a caixa, arregalou os olhos de um jeito que me deu até medo. Mas como já estava tarde e eu só queria terminar logo aquela entrega para ir para casa, pensei em fazer logo o que ele tinha pedido. O elevador estava funcionando, mas fazia um barulho estranho, daqueles que a gente só escuta em prédio muito antigo. E tinha um cheiro diferente no ar, meio de mofo misturado com um perfume antigo, sabe? Desses que nossa avó usava. Entrei no elevador sozinho e confesso que nessa hora meu coração já estava batendo mais forte. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue explicar o quê? Era bem assim que eu estava me sentindo.
O elevador era daqueles bem antigos, com aquela porta de ferro que a gente tem que puxar e fechar manual. Quando apertei o botão do 5º andar, ele começou a subir, fazendo um barulho que parecia um gemido. E enquanto subia, comecei a sentir um frio estranho, mesmo estando dentro do elevador. Era um frio diferente, sabe? Daqueles que parece que está entrando até nos ossos da gente. O cheiro de mofo e perfume antigo foi ficando cada vez mais forte, e a luz do elevador começou a piscar devagar, como se tivesse faltando energia. Aí então percebi que tinha um espelho pequeno no fundo do elevador, mas estava tão embaçado que mal dava para ver meu reflexo direito. De vez em quando eu olhava para a caixa que o senhor tinha me dado e parecia que ela estava ficando mais pesada a cada andar que subia. No 5º andar, quando a porta do elevador abriu, o corredor estava todo escuro. Só tinha uma lâmpada funcionando lá no final e ela ficava piscando bem devagar, deixando tudo ainda mais sinistro. O piso era daqueles antigos, de taco de madeira, e rangia cada vez que eu dava um passo. Comecei a procurar o apartamento 507, mas tinha uma coisa muito estranha. Algumas portas não tinham número, outras tinham o número todo apagado e outras pareciam que não eram abertas há muito tempo. Enquanto eu andava por aquele corredor, comecei a ouvir uns barulhos estranhos, como se tivesse alguém andando atrás de mim. Toda vez que eu parava para olhar, o barulho também parava. E o pior é que aquele cheiro de perfume antigo, misturado com mofo, continuava ficando cada vez mais forte, me deixando até meio tonto. A caixa na minha mão também parecia que estava ficando mais pesada a cada passo que eu dava. Depois de procurar um pouco, finalmente achei o apartamento 507. Era a última porta do corredor, bem embaixo daquela lâmpada que ficava piscando. Mas quando cheguei mais perto, meu corpo inteiro gelou. A porta estava toda descascada, cheia de teias de aranha e tinha uma corrente com cadeado passando por ela. Era óbvio que ninguém entrava ali fazia muito tempo. Nessa hora, minhas pernas começaram a tremer e eu senti um calafrio tão forte que quase deixei a caixa cair. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer, quando escutei passos atrás de mim de novo. Mas dessa vez, quando me virei para olhar, vi uma sombra passando rapidinho para o outro lado do corredor. Juro por tudo que é mais sagrado que não tinha ninguém ali além de mim. Mas eu estava vendo aquela sombra se mexendo na parede. O ar ficou tão pesado que comecei a ter dificuldade para respirar. E aquele cheiro de perfume antigo estava tão forte que já estava me dando dor de cabeça. Desci correndo de volta para a portaria, quase tropeçando nos degraus porque nem quis esperar o elevador. Quando cheguei lá embaixo, ofegante e tremendo, encontrei outro porteiro, mais novo que o primeiro. Mostrei o endereço para ele e perguntei sobre o senhor do terno que tinha me dado a caixa. Foi aí que ele fez uma cara de espanto e ficou branco que nem papel. Ele me contou que o apartamento 507 estava fechado há mais de 30 anos, desde que o dono tinha falecido. E sabe qual foi a parte que me deixou mais apavorado? Ele disse que o antigo dono era um senhor que sempre usava terno escuro e tinha o costume de encomendar pizza toda terça-feira à noite. Segundo o porteiro, o senhor morreu sozinho no apartamento e só acharam o corpo alguns dias depois. E mais, o porteiro mais velho que eu tinha visto quando cheguei também já tinha morrido fazia anos. Nessa hora, olhei para a caixa que ainda estava nas minhas mãos e ela simplesmente sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Saí correndo daquele prédio e nem olhei para trás. Minhas pernas tremiam tanto que nem sei como consegui chegar até a moto. Fiquei um tempão sentado na calçada, tentando entender o que tinha acontecido. A pizza que eu deveria entregar ainda estava comigo, mas a caixa misteriosa tinha sumido sem deixar rastro. E o mais estranho é que mesmo depois que me afastei do prédio, aquele cheiro de perfume antigo continuava grudado na minha roupa. Tentei me acalmar, pensando que talvez eu tivesse imaginado tudo aquilo. Mas aí lembrei do dinheiro da gorjeta que o senhor tinha me dado. Quando coloquei a mão no bolso para conferir, encontrei umas notas antigas,
daquelas que não circulam mais há muito tempo. Eram notas de cruzeiro, todas amareladas. Nessa hora senti meu estômago afundar e comecei a suar frio de novo. Como é que podia uma coisa dessas? O porteiro tinha me falado que o dono do apartamento tinha morrido há mais de 30 anos. E as notas que ele me deu eram justamente dessa época. Voltei para a pizzaria ainda tremendo e a Dona Maria percebeu na hora que tinha alguma coisa errada comigo. Contei tudo para ela e enquanto eu falava, ela não parava de fazer o sinal da cruz. Foi ela quem me contou que aquele prédio era famoso no bairro por histórias de assombração. Segundo ela, muita gente já tinha visto luzes acendendo sozinhas no 5º andar. E alguns moradores diziam que às vezes escutavam barulhos de passos nos corredores durante a noite. Depois desse dia, nunca mais aceitei fazer entregas depois das 10 da noite. E toda vez que passo perto daquele prédio, mesmo sendo de dia, sinto aquele mesmo cheiro de perfume antigo e um arrepio forte sobe pela minha espinha. As notas antigas eu guardei numa gaveta em casa, mas tenho até medo de olhar para elas. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite e sinceramente nem quero saber. Bom, trabalho como entregador de aplicativo aqui em Goiânia já tem uns 3 anos e sempre achei um trabalho bem tranquilo, sabe? Pego bastante entrega durante a noite porque o movimento é melhor e o pessoal costuma dar mais gorjeta. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo mês passado que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Era uma noite de terça-feira bem normal. Tava fazendo minhas entregas pelo setor Bueno, que é um bairro mais nobre aqui da cidade. Tava tudo indo bem, até que peguei um pedido para entregar num sobrado meio antigo, daqueles bem grandes que o pessoal mais velho gosta. Não sei explicar, mas desde a hora que peguei esse pedido, comecei a sentir uma coisa estranha, tipo um aperto no peito. Na hora não dei muita importância, achei que era só cansaço mesmo, porque já estava entregando fazia umas 5 horas direto. Aí fui seguindo o GPS e achei o endereço numa rua bem arborizada, dessas que tem bastante casa antiga. O sobrado ficava meio escondido atrás de umas árvores grandes e tinha um jardim na frente que dava para ver da rua mesmo. Quando cheguei mais perto do portão, vi 2 crianças brincando no jardim. Deviam ter uns 8 anos. Eram meninas idênticas, usando o mesmo vestido azul claro. No começo achei até bonitinho, porque elas estavam brincando bem quietinhas, sem fazer barulho. Mas aí, quando aproximei mais um pouco para tocar a campainha, as 2 pararam de brincar ao mesmo tempo e viraram para me olhar. Nossa! Ali na hora meu sangue gelou. O olhar delas era muito estranho, parecia vazio, sem vida mesmo. E o pior é que elas não piscavam, ficaram só me encarando, paradas que nem estátua. Tentei dar um sorriso e acenei, mas elas continuaram me olhando daquele jeito. Fiquei tão nervoso que minhas mãos começaram a tremer e quase deixei o celular cair quando fui apertar a campainha. Era como se o tempo tivesse parado ali, sabe? E mesmo sendo noite, dava para ver perfeitamente o rosto delas por causa da luz do poste. Não tinha expressão nenhuma. Era como se fossem 2 bonecas em tamanho real. Aí, quando a dona da casa abriu a porta, era uma senhora bem simpática, devia ter uns 50 anos. Ela pegou o pedido e eu não consegui segurar minha curiosidade. Falei meio sem jeito. As meninas são muito parecidas, são gêmeas, né? Na hora, o rosto dela mudou completamente. Ela franziu a testa e me olhou com uma expressão confusa, tipo quando alguém conta uma piada que você não entendeu. Então, ela disse que morava sozinha com a filha única dela, uma menina de 12 anos que estava dormindo lá em cima. Fiquei gelado na hora, porque eu tinha certeza absoluta do que tinha visto. As 2 meninas estavam ali no jardim menos de 2 minutos atrás. Não tinha como eu ter imaginado aquilo. Era tão real que eu ainda lembrava de cada detalhe do vestido azul que elas usavam, até o laço que tinha na cintura.
A senhora percebeu que eu fiquei nervoso e perguntou se eu estava bem, porque eu devia estar branco que nem papel. Sem pensar direito, acabei contando para ela o que tinha acabado de ver. Enquanto eu falava, ela ficou cada vez mais pálida. Aí ela me contou uma coisa que fez meu coração quase parar. Disse que várias pessoas já tinham visto as mesmas meninas ali no jardim, sempre de vestido azul, sempre com aquele olhar vazio. Mas o mais assustador é que, segundo ela, aquele sobrado tinha pegado fogo uns 30 anos atrás e 2 irmãs gêmeas tinham morrido no incêndio. A família que morava lá antes tinha se mudado logo depois da tragédia. E desde então, o sobrado passou por vários donos, porque ninguém conseguia ficar muito tempo morando ali. Ela mesma só tinha se mudado para lá fazia 2 meses, e até aquele dia não tinha visto nada estranho. Mas enquanto ela falava, dava para ver que estava começando a ficar assustada também. Enquanto a gente conversava ali na porta, começou a ficar cada vez mais frio. Mas era um frio diferente, sabe? Daqueles que você sente por dentro. A senhora me ofereceu um copo d'água porque viu que eu não estava legal. Entrei na casa meio sem jeito e sentei numa cadeira na cozinha. Aí ela começou a me contar mais detalhes sobre o que o pessoal da vizinhança falava. Disse que as meninas sempre apareciam em dias de semana, sempre no mesmo horário, tipo ali pelas 9 da noite. E que tinha um vizinho desses que moram na rua há anos, que conheceu a família das meninas. Segundo ele, elas eram bem quietinhas, mesmo quando eram vivas, e adoravam brincar naquele jardim. O mais estranho é que, enquanto ela me contava essa história, a gente começou a ouvir umas risadinhas vindas lá de fora. Mas não eram risadas alegres, não. Eram tipo um eco, meio distante, meio abafado. Na hora fiquei todo arrepiado e olhei para a senhora. Ela também tinha ouvido, dava para ver pela cara dela. A gente ficou em silêncio por alguns segundos, e as risadas foram ficando mais fracas até sumirem de vez. Ela me disse que era a primeira vez que ouvia aquilo e estava tremendo tanto que deixou cair a colher que estava segurando. Nessa hora, a filha dela desceu as escadas perguntando com quem a mãe estava conversando. A menina estava meio sonolenta e quando viu a gente na cozinha com aquela cara de assustado, ficou preocupada. A senhora explicou que eu era só o entregador e que a gente estava conversando sobre a história do sobrado, mas não falou nada sobre o que tinha acontecido. Acho que ela não queria assustar a filha, né? E para falar a verdade, eu também não queria ficar relembrando aquilo tudo. Acabei ficando ali mais uns minutos, tentando me acalmar. A filha da senhora subiu de volta para o quarto dela, e eu fiquei pensando em como ia fazer para continuar meu trabalho depois de tudo isso. Porque, né, ainda tinha mais umas 2 horas de entrega pela frente. A senhora foi super gentil, disse que eu podia ficar ali o tempo que precisasse. Aí ela começou a me contar que tinha comprado o sobrado por um preço bem abaixo do mercado e que o corretor não tinha falado nada sobre essa história das meninas. Enquanto ela falava, eu não conseguia parar de olhar pela janela da cozinha, que dava direto para o jardim. Era como se a qualquer momento eu esperasse ver aquelas 2 lá fora de novo. O jardim agora estava completamente vazio, só as sombras das árvores se mexendo com o vento, mas mesmo assim era como se tivesse alguma coisa diferente no ar, sabe? Tipo uma energia pesada que não tinha antes. Depois de um tempo, agradeci a água e disse que precisava voltar para o trabalho. A senhora me acompanhou até o portão e dava para ver que ela estava meio nervosa também. Antes de ir embora, ela me pediu para não contar essa história para ninguém da região, porque não queria assustar a filha, nem criar mais comentários na vizinhança. Concordei com ela, mas falei que ia ser difícil esquecer o que tinha acontecido. Quando estava saindo, olhei mais uma vez para o jardim e juro que por um segundo vi alguma coisa se mexendo perto dos arbustos. Não dava para ter certeza se era só o vento ou se tinha mesmo alguma coisa ali, mas não quis ficar para descobrir.
Montei na minha moto o mais rápido que pude e saí dali. Foi a entrega mais estranha que já fiz na vida, e até hoje, quando pego o pedido para essa região, fico checando o endereço antes de aceitar. Não quero nem passar perto daquele sobrado de novo. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Sabe aquele dia que começa normal e acaba virando uma coisa que você não consegue explicar? Então, trabalho como motoboy e todo tipo de entrega estranha acontece, mas nada se compara com o que aconteceu comigo na semana passada. Era por volta das 11h30 da noite e eu estava quase terminando o meu turno quando chegou um pedido novo no aplicativo. Aí pensei, beleza, última entrega do dia. O restaurante era um desses de comida japonesa que eu sempre pegava delivery, coisa tranquila. E o endereço era numa rua que eu conhecia bem, ali no bairro Santa Cecília, uma área mais antiga da cidade. Não era uma região perigosa, nem nada assim, mas aquele horário já estava bem vazio, sabe? Só alguns carros passando de vez em quando e uma ou outra pessoa voltando para casa. Peguei o pedido no restaurante e fui fazer a entrega. Era só uns 10 minutos de moto até lá. No caminho, fiquei pensando que era meio estranho alguém pedir comida tão tarde. Mas na correria do trabalho, a gente nem para pensar muito nessas coisas. Quando cheguei na rua do endereço, logo percebi que tinha algo diferente. Era uma dessas ruas antigas, com casas grandes e muros altos. Mas a casa que eu estava procurando se destacava das outras. Ficava bem no final da rua, numa parte mais escura, onde alguns postes não estavam funcionando direito. Era uma casa antiga, dessas com grade na frente e um jardim todo maltratado. As janelas estavam todas fechadas com tábuas de madeira e dava para ver que ninguém cuidava daquele lugar há muito tempo. Mesmo assim, o número da casa era exatamente o mesmo do pedido. Parei a moto na frente e fiquei olhando, meio sem saber o que fazer. Foi quando comecei a ouvir umas vozes baixinhas, como se tivesse gente conversando lá dentro. No começo, pensei que era impressão minha, mas aí escutei claramente alguém me chamando. Moço do delivery, pode entrar, a gente tá aqui dentro. A voz parecia vir de dentro da casa, mas era meio abafada, como se a pessoa estivesse falando através de uma parede. Tirei o celular do bolso para ligar para o cliente, mas não tinha nenhum número registrado no pedido, só o endereço. Foi nessa hora que uma senhora que estava passando na rua parou e ficou me olhando com uma cara meio assustada. Era uma senhora de idade, carregando umas sacolas de compra, provavelmente voltando do mercado que tem ali perto. Ela veio chegando devagar perto de mim e perguntou o que eu estava fazendo ali. Expliquei que era entregador e tinha um pedido para fazer naquela casa. Na mesma hora, ela fez um sinal da cruz e disse que aquela casa estava fechada há anos, desde que aconteceu uma tragédia muito feia ali dentro. Não quis entrar em detalhes. Só disse que depois disso, ninguém mais quis morar lá e que os vizinhos até tentaram vender, mas nunca conseguiram. Aí então comecei a ficar meio gelado, sabe? Porque continuava escutando as vozes me chamando lá de dentro. Mas a senhora jurava que a casa estava vazia. E o mais estranho é que ela falou que não era a primeira vez que via entregador parado ali. Toda semana aparecia alguém com entrega, sempre mais ou menos nesse mesmo horário, perto da meia-noite. Nessa hora, meu coração já estava a 1000 por hora e comecei a suar frio, mesmo estando uma noite bem fresca. As vozes continuavam me chamando e agora pareciam estar mais perto, como se as pessoas estivessem se aproximando da porta. A senhora percebeu que eu estava ficando cada vez mais pálido e segurou meu braço, falando para eu ir embora dali o mais rápido possível. Mas tinha algo estranho acontecendo, porque quando eu tentei dar a partida na moto, ela não pegava de jeito nenhum. Fiquei ali, tentando fazer a moto pegar, enquanto as vozes ficavam cada vez mais altas e mais próximas.
A senhora começou a rezar baixinho do meu lado e foi aí que eu vi. A porta da frente da casa estava começando a abrir bem devagar, fazendo um barulho de rangido que dava para ouvir da rua. Não tinha ninguém ali, a porta estava se abrindo sozinha e dava para ver só escuridão lá dentro. As vozes agora estavam mais claras e pareciam ser de várias pessoas diferentes, todas me chamando ao mesmo tempo. Nessa hora, a senhora que estava do meu lado saiu correndo e me deixou ali, sozinho. Eu queria muito fazer a mesma coisa, mas minhas pernas pareciam que tinham virado chumbo, sabe? A porta já estava quase toda aberta e as vozes não paravam de me chamar. Aí aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Comecei a sentir um cheiro forte de comida japonesa vindo lá de dentro, igualzinho ao pedido que eu estava carregando. Era um cheiro tão real que meu estômago até roncou, mesmo eu estando morrendo de medo. Tentei mais uma vez dar partida na moto e nada. O celular também não ajudava, porque quando fui tentar ligar para alguém, vi que não tinha mais sinal nenhum. A rua estava completamente deserta agora, nem carro passando tinha mais. O único barulho era dessas vozes, que agora pareciam estar em todo lugar, não só dentro da casa. Era como se elas estivessem me cercando, sabe? E o mais assustador é que começaram a falar coisas específicas do pedido, tipo, trouxe nosso rossomaki de salmão. E não esqueceu do wasabi, né? Como é que elas podiam saber exatamente o que tinha no pedido? Daí do nada, sem eu fazer nada, a moto pegou. Foi como se alguma coisa tivesse me liberado, sabe? Aí nem pensei duas vezes. Acelerei o mais rápido que pude e saí dali na hora. No retrovisor, dava para ver a porta da casa se fechando sozinha, do mesmo jeito que tinha aberto. Voltei para o restaurante todo tremendo ainda. E quando cheguei lá, resolvi perguntar sobre esse endereço. Foi aí que o dono do restaurante me contou uma coisa que gelou minha espinha. Toda semana, eles recebem pedidos daquela casa, sempre à meia-noite, sempre de comida japonesa. E o pedido é sempre exatamente o mesmo. Ele disse que já tentou cancelar, mas o sistema aceita o pagamento normalmente e gera a entrega. Vários entregadores já passaram por isso, mas ninguém nunca teve coragem de entrar na casa. E até hoje, ninguém consegue explicar como esses pedidos continuam chegando ou por que sempre pedem a mesma coisa, na mesma hora, toda semana. Boa noite, Portal do Medo. Trabalho como entregadora há quase 5 anos em uma cidade do interior de Minas Gerais e já passei por muitas situações estranhas, mas nada se compara ao que aconteceu naquela tarde de quinta-feira. O sol estava forte, aquele calor típico de verão que faz o asfalto parecer que vai derreter a qualquer momento. Eu estava com meu uniforme laranja da empresa de delivery, suando e um pouco cansada depois de horas rodando com minha moto antiga pela cidade. O pedido era simples, um marmitex de carne assada com arroz e feijão, daqueles normais que a gente entrega centenas de vezes por semana. O endereço ficava num bairro meio afastado, com casas antigas e muros altos. Quando cheguei, notei que a casa era bem conservada, pintada de branco, com um jardim pequeno na frente e um portão de ferro velho. Algo me pareceu estranho, mas não soube explicar exatamente o quê. Os cachorros dos vizinhos latiam alto, aquele barulho típico de tarde de calor, onde tudo parece mais silencioso e tenso. Respirei fundo e me aproximei para chamar, quando algo completamente inesperado aconteceu. Uma mão pálida e completamente imóvel surgiu pela portinhola de animais, fazendo meu corpo inteiro gelar instantaneamente. Era uma mão de mulher com unhas bem feitas, mas completamente sem vida, segurando as notas do pagamento. Os dedos estavam rígidos, como se tivessem sido posicionados propositalmente para me entregar o dinheiro. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia escutar os próprios batimentos nos meus ouvidos. O suor escorreu pela minha testa, molhando o elástico do boné da entrega.
Tentei respirar fundo para não surtar ali mesmo, mas era impossível manter a calma diante daquela cena completamente bizarra e inexplicável. Na hora, pensei que poderia ser alguma brincadeira de mau gosto ou algo parecido. Olhei ao redor, esperando ver alguém rindo ou me filmando, mas não havia absolutamente ninguém. O silêncio era tão intenso que dava para escutar o barulho dos passarinhos no jardim e o vento movimentando levemente as folhas das árvores. A mão continuava ali, parada, me encarando através daquela pequena abertura de metal. Peguei o dinheiro quase que mecanicamente, com os dedos tremendo tanto que as notas quase caíram no chão. Depois disso, saí correndo em direção à minha moto, sentindo cada pelo do meu corpo arrepiado, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei na base da empresa, meu rosto estava completamente pálido. Os outros entregadores perceberam que algo estava errado comigo. Tentei contar o que tinha acontecido, mas as palavras saíam meio truncadas, como se meu cérebro não conseguisse processar direito aquela cena estranha. O supervisor me olhou meio desconfiado, achando que eu estava inventando história ou querendo tirar o resto do dia de folga. Passei o resto daquela tarde tentando me acalmar, bebendo água e respirando fundo, mas aquela imagem da mão não saía da minha cabeça. Era uma mão tão branca, tão sem vida, que parecia ter sido destacada de um corpo sem nenhum esforço. Os detalhes eram nítidos na minha memória. As unhas pintadas de vermelho, a pele muito clara, os dedos rígidos como se tivessem sido posicionados propositalmente para me assustar. No dia seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. A polícia apareceu na empresa para conversar comigo. Descobriram que a moradora daquela casa tinha sido assassinada no dia anterior, algumas horas antes da minha entrega. A informação caiu como uma bomba e explicou aquela cena macabra que eu tinha vivenciado. O delegado me perguntou todos os detalhes e eu contei tudo o que tinha visto, sem esconder nada. Ele me olhava com uma expressão séria, como se aquilo fosse algo muito mais grave do que eu podia imaginar. A mão que tinha me entregado o dinheiro, na verdade, era a mão da própria vítima, usada pelo criminoso para tentar me assustar ou me afastar dali. Fiquei arrepiada só de pensar nisso. Como alguém poderia ser capaz de fazer algo tão cruel? Os dias que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo para mim. Não conseguia dormir direito. Sempre acordava no meio da noite suando e lembrando daquela mão pálida. Minha mãe, que mora comigo, começou a ficar preocupada. Me via andando de um lado para outro pela casa, sem conseguir me acalmar. À noite, toda vez que ouvia algum barulho, saltava da cama assustada. Os detalhes daquela entrega ficavam martelando na minha cabeça sem parar. A delegacia me chamou algumas vezes para prestar mais depoimentos e cada vez que eu ia, sentia um aperto no estômago. Os policiais diziam que aquele assassinato era muito estranho, que o criminoso tinha deixado pouquíssimas pistas. E aquela mão que me entregou o dinheiro, não saía da minha memória, como se estivesse gravada para sempre dentro da minha cabeça. Durante as investigações, fiquei sabendo mais detalhes sobre o crime. A vítima era uma senhora de 63 anos que morava sozinha naquela casa. Ninguém na vizinhança tinha escutado nada estranho naquele dia, o que tornava tudo ainda mais misterioso. O delegado me contou que o assassino tinha entrado na casa durante a tarde, provavelmente antes da minha chegada para fazer a entrega. Como tinha conseguido manipular a mão da senhora depois de matá-la, ninguém conseguia explicar. Meus colegas de trabalho começaram a me olhar diferente, como se eu tivesse testemunhado algo sobrenatural. Algumas pessoas diziam que eu tinha sorte de estar viva. Outras achavam que aquilo tinha sido apenas uma coincidência bizarra. Mas eu sabia que não era coincidência nenhuma. Aquilo tinha sido real. Muito real. Passaram-se quase 15 dias depois do ocorrido e eu continuava completamente abalada.
Minha chefe da empresa de entrega me colocou em outro setor, longe das entregas externas, porque percebia que eu não estava bem. Meu psicológico tinha sido completamente abalado por aquela experiência. Toda vez que pegava um pedido para entregar, minha mão começava a tremer involuntariamente. Os colegas de trabalho tentavam me consolar, diziam que com o tempo eu iria superar aquilo. Mas como poderia esquecer uma cena tão assustadora? A imagem daquela mão pálida saindo da portinhola de animais continuava vívida na minha memória, como se tivesse sido gravada em meu cérebro. Eu não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite suando e tremendo, revivendo mentalmente cada detalhe daquela entrega macabra. A polícia nunca conseguiu resolver completamente o caso. O assassino não deixou praticamente nenhuma pista, e aquela manipulação da mão da senhora continuava sendo um mistério total. Os investigadores me chamaram algumas vezes para prestar mais depoimentos, e cada vez que eu ia à delegacia, sentia um aperto no estômago. Tentavam entender como o criminoso tinha conseguido posicionar a mão da vítima de uma forma tão precisa na portinhola, como se estivesse preparando uma cena para me assustar. Nas entregas seguintes, eu sempre olhava 2, 3 vezes antes de me aproximar de qualquer casa. Qualquer barulho estranho me fazia pular de susto. Aquela experiência tinha mudado completamente minha forma de ver o trabalho, a vida, tudo. E até hoje não consigo explicar direito o que aconteceu naquela tarde de quinta-feira. Depois de tudo isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Larguei o trabalho de entregadora e comecei a fazer bicos em casa, fazendo bordados para algumas senhoras da vizinhança. Não queria mais sair para a rua, não queria mais me colocar em situações que pudessem me lembrar daquele dia terrível. Minha mãe ficava me olhando com um misto de preocupação e pena, tentando me convencer a voltar para a vida normal. Mas como poderia ser normal depois do que vi? Aquela mão pálida, inerte, saindo da portinhola, parecia ter me marcado para sempre. Os pesadelos continuavam frequentes, sempre com aquela mesma cena se repetindo. A mão branca, os dedos rígidos, o dinheiro sendo entregue como se nada tivesse acontecido. O mais impressionante é que o caso nunca foi completamente esclarecido. A polícia arquivou as investigações por falta de provas e aquela senhora assassinada se tornou apenas mais uma estatística. Às vezes, quando converso com minha mãe ou com alguma vizinha, volto a contar essa história, mas percebo que as pessoas acham que estou inventando ou exagerando. Como poderia alguém acreditar que uma mão de uma vítima assassinada me entregou o pedido? Parece coisa de filme de terror, mas eu sei que foi real. Tão real que ainda hoje, quando ouço algum barulho estranho, meu corpo todo treme. E até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela tarde de quinta-feira. Cheguei no condomínio fechado por volta das 9 da noite. O portão eletrônico era enorme, daqueles que fazem a gente se sentir pequenininho. O segurança me olhou meio desconfiado, como se eu não devesse estar ali. Perguntou o meu destino e anotou algo num caderninho velho. A noite estava escura, dessas que parecem engolir tudo ao redor, e o ar estava meio pesado, sabe? Aquele tipo de silêncio que deixa a gente arrepiado, como se algo estivesse prestes a acontecer. As casas eram enormes, muito distantes umas das outras, e não tinha quase nenhuma luz acesa nas ruas internas do condomínio. Segui devagar com a moto, olhando os números das casas. O endereço era de uma mansão no final do condomínio, num lugar bem isolado. Quando cheguei perto, notei algo estranho. Não havia absolutamente nenhuma luz externa, nenhuma iluminação normal. Só algumas velas acesas lá dentro, criando aquelas sombras compridas que fazem a gente ficar com um aperto no peito. Meu coração começou a bater mais rápido, aquela sensação de que algo não estava certo. Parei a moto um pouco antes, tentando entender se realmente deveria fazer a entrega.
Foi quando percebi um movimento estranho através das janelas enormes da mansão. Foi quando vi um grupo de pessoas usando umas túnicas estranhas saindo da mansão. Eram umas 5 ou 6 pessoas, não dava para contar direito porque a luz das velas criava aquelas sombras que confundiam tudo. Eles pareciam estar se movimentando de um jeito bem sincronizado, quase como se dançassem, mas não era uma dança normal. Algo me dizia que eu precisava sair dali rapidinho. Meu instinto de entregador, que já tinha me salvado em outras situações nas entregas noturnas, começou a gritar dentro da minha cabeça. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o barulho do meu próprio coração batendo forte. Um deles olhou diretamente para mim. Não era um olhar normal, daqueles que a gente encontra todo dia. Era um olhar diferente que parecia atravessar a gente. Senti um arrepio subindo pela espinha, daqueles que fazem a gente querer sair correndo sem nem olhar para trás. A moto estava ligada, o motor zunindo baixinho e eu ali congelado, sem saber se continuava ou se ia embora. As velas dentro da mansão começaram a piscar de um jeito estranho, como se algo ou alguém estivesse controlando aquela luz. Foi quando percebi que precisava tomar uma decisão rápida. Decidi que não ia ficar parado esperando o que poderia acontecer. Com o coração quase saindo pela boca, dei a partida na moto bem rápido. O barulho do motor cortou aquele silêncio pesado que tinha ali. Olhei para o retrovisor e vi que um dos sujeitos das túnicas tinha começado a se movimentar na minha direção. Não era uma corrida normal, era algo mais estranho, como se ele deslizasse pelo chão. Meu corpo todo tremeu, suor começou a escorrer pela minha testa mesmo com a noite meio fria. Tentei me concentrar em sair dali o mais rápido possível, manobrando entre as ruas do condomínio que pareciam intermináveis. Logo atrás de mim, ouvi um barulho que não conseguia identificar direito. Parecia um sussurro misturado com um tipo de canto baixinho, mas não era um canto normal. Era algo que me deixava mais assustado a cada segundo. As casas do condomínio passavam como borrões escuros, e eu só queria chegar na portaria principal. Minha mão tremia no acelerador, suando tanto que quase escorregava. Nem olhava mais para os retrovisores, com medo do que poderia ver. Aquela entrega que parecia ser mais uma noite comum de trabalho tinha se transformado num pesadelo que eu não conseguia entender. Quando finalmente cheguei na portaria do condomínio, percebi que estava completamente ofegante. Parei a moto e olhei para trás, esperando ver aquelas pessoas me seguindo, mas não tinha nada. O segurança me olhou meio estranho, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ele tinha visto algo estranho nas câmeras, mas ele só deu de ombros e disse que tudo estava normal. Minha respiração estava descontrolada, suando frio, as mãos tremendo no guidão da moto. Não conseguia entender o que tinha acontecido lá atrás. Aquelas pessoas de túnica, aquele ambiente todo estranho com as velas. Peguei meu celular para tentar ligar para a central de entregas, mas minha mão tremia tanto que mal conseguia digitar. Quando finalmente consegui fazer a ligação, relatei o ocorrido. A atendente disse que não havia nenhuma ocorrência registrada naquele endereço e que eu deveria ter cancelado a entrega. Mas algo me dizia que aquilo era muito mais do que parecia. O marmitex que deveria ser entregue continuava na minha mochila, intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Algo muito estranho tinha acontecido naquela noite no condomínio. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Toda vez que pegava uma entrega à noite, sentia um arrepio percorrendo minha espinha. Conversei com outros entregadores, mas ninguém tinha visto nada parecido naquele condomínio. Meus colegas diziam que eu devia ter imaginado tudo, que era cansaço do trabalho. Mas eu sabia que aquilo tinha sido real. As imagens daquela noite não me saíam da cabeça. As velas, as pessoas de túnica, aquele olhar estranho que parecia me atravessar. Tentei esquecer, mas era impossível. Uma semana depois, recebo uma ligação da empresa de entregas.
Eles queriam saber sobre aquela entrega específica naquela noite. Estranhei porque nunca tinha sido chamado para dar explicações sobre uma entrega não realizada antes. O supervisor disse que tinham recebido uma reclamação, mas não deu mais detalhes. Quando perguntei mais, ele mudou de assunto rapidamente. Aquilo me deixou ainda mais intrigado. O marmitex, que não entreguei, continuava em minha memória, intacto como naquela noite, um mistério sem explicação.